Boa tarde, eu sou o professor Apio. Veremos geografia da primeira etapa e é a revisão para a prova de vocês. Então é sempre muito importante que vocês vejam antes o vídeo, antes de fazer as provas. Claro, tem os avisos lá também na etapa de vocês. Mas sempre muito importante o vídeo, porque ele vai dar o norte justamente para a prova. Portanto, é revisão para a prova e para o trabalho. Então, são sempre para os dois instrumentos. Então, muito cuidado com isso. Então, às vezes, o aluno não teve aula presencial, como não estamos tendo, não tem um outro aporte, né? Só vai pela apostila, às vezes vai mal. Então, o vídeo é justamente para ajudar vocês. Vamos lá. Primeira etapa da geografia, ela é geografia física. A geografia é aquela que parece um pouco mais chata, aquela que parece que é mais decoreba, mas não é bem assim. É sempre uma inter-relação entre os aspectos econômicos e aspectos físicos. Tudo faz parte do todo, tudo complementa. Então, a gente não consegue entender muito bem clima se não entende a economia também junto. Não entende relevo se não entende também agricultura e outros mecanismos desse relevo no meio. Certo? Portanto, sempre vejam que essa geografia física ela é intermediada pela economia, pela sociedade e por todos os aspectos, certo? Então sempre isso tem que ter uma noção. E não é uma coisa estática, por isso que a decoreba não dá muito certo. Portanto, prestem atenção, se liguem, tá? Quando forem fazer a prova, a prova já é meio com consulta, melhor ainda, né? Então, portanto, mais um aspecto para vocês terem, né? Para ajudar vocês na prova. Mas a gente vai ver, portanto, aqueles conceitos iniciais, os conceitos básicos, né? No polígrafo de vocês está na primeira página da geografia, que é aqueles conceitos de latitude, longitude, altitude, que são também conceitos que estabelecem os climas, que estabelecem os fusos horários, estabelecem os processos todos que a gente vive, né, no dia a dia. Latitude, por exemplo. Latitude é a distância de qualquer ponto do continente do planeta em relação à linha do Equador, tá? Então, quanto mais a linha do Equador, ela corta o planeta no centro dele, obviamente. E aí vejam que nesse centro passa a linha do Equador, é norte do Brasil, Amazônia. Quanto mais a gente subir, maior vai ser a latitude, quanto mais a gente descer, também vai ser maior a latitude. Por quê? É a distância em relação à linha do Equador, tá? Então isso tem sempre que ter noção. Quanto mais distante da linha do Equador, a norte ou a sul, maior vai ser a latitude, tá? Esse conceito de latitude vai aparecer em 2, 3 questões, vai aparecer inclusive no trabalho, por isso se liguem nesse conceito. Quanto menor a latitude, mais calor vai ser. Mais próximo à linha do Equador a gente vai estar. Tá? Certo? Mais próximo à linha do Equador. Quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, mais frio vai ser, tanto para norte quanto para sul. Menor vai ser a temperatura e menor vai ser a vegetação também. A maior vegetação, a maior biodiversidade é sempre na linha do Equador, por causa do excesso de calor. A Amazônia, grande biodiversidade. Toda a linha, se a gente pegar o mapa, se a gente pegar o planeta aqui, né, como vocês têm ali no polígrafo de vocês, se a gente pegar o mapa em toda a faixa do planeta, em toda a faixa da linha do Equador, vai ser uma grande biodiversidade, vão ser as grandes florestas, é calor o ano todo, 36 graus em média o ano todo, não tem inverno. Manaus, Amazonas, existe inverno? Não. Existe uma estação mais fria, outra um pouco mais chuvosa, mas é literalmente 36 graus o ano todo, né? Frio é aqui no sul. Por quê? Porque estamos com 30 graus de latitude sul. 30 graus de latitude sul. A linha do Equador é 0 grau, certo? Então estamos a 30 graus de latitude sul e aqui é um clima subtropical. Eu já estou falando de clima porque é a questão 9 e 10 da prova de vocês. O nosso clima é subtropical. Centro do país, região de São Paulo, Minas, é um clima tropical. Tá? Tudo bem? Isso é convenção já para vocês se ligarem. A linha do Equador, norte do Brasil, Amazonas, é clima equatorial.
certo? Então vejam que tem essas diferenças. Conforme a latitude vai descendo, conforme a latitude, teremos climas diferentes. Isso no mundo todo, certo? Tá? Então só se liguem que a latitude é sempre a distância de qualquer ponto do planeta em relação à linha do Equador. Como vocês têm ali no polígrafo de vocês. A linha do Equador, aqui está ela, né? Para cá ou para cá, vai ser maior a latitude tanto para norte quanto para sul, certo? Então sempre se liguem que a temperatura ela vai sempre diminuir, a vegetação também vai sempre diminuir conforme a gente vai se afastando da linha do Equador. E aí o clima vai se alterando com isso, certo? Lá no norte do planeta, no hemisfério norte, a gente vai ter coníferas e tundra. Tundra que é a vegetação dessa alturinha, 10 centímetros, certo? E tem um único tipo de vegetação, não tem diversidade, não tem biodiversidade. Biodiversidade vai ter na linha do Equador. Indo para a questão de número 8 de vocês, a gente falar em biodiversidade é grande número de espécies animais e vegetais, certo? Biodiversidade, grande biodiversidade. As regiões com maior biodiversidade, linha do Equador, Amazônia. E é dali que sai grande parte dos princípios ativos de grande parte dos medicamentos que nós consumimos. Entenderam? Então sempre vejam que... E aí se fala num outro termo que aparece no trabalho e na prova de vocês, que é a biopirataria. Vejam o nome. Biopirataria quer dizer que é o tráfico de princípios ativos animais ou vegetais, que vai acontecer em regiões de grande biodiversidade. Portanto, acontecem, por exemplo, na Amazônia. Na Amazônia tem laboratório farmacêutico lá, literalmente, pagando cientistas para explorar novas espécies que existem naquela floresta. Os brasileiros nem sabem, mas na realidade são bases que já são construídas lá. Por quê? Por causa da ampla biodiversidade. E também praticam assim a biopirataria, que o Brasil nem fica sabendo. E nessa biodiversidade procuram novas biotecnologias ou materiais que depois eles conseguem sintetizar. Esses vegetais, esses fluidos. Esses dias encontraram, só um exemplo, encontraram uma aranhazinha que tinha um analgésico muito mais potente de qualquer que existe no mercado. Eles pegam essa substância do bichinho ali, tal, sintetizam em laboratório e conseguem reproduzir sinteticamente aquilo ali. E registram esse novo insumo, essa nova substância no seu país, e nós pagamos royalties depois, que a gente vai definir esse termo também, nós pagamos royalties para fazer uso daquela substância ou daquele medicamento. Por isso que o medicamento acaba sendo mais caro para nós, apesar de uma substância que saiu daqui da Amazônia. Por quê? Porque é registrado lá e nós pagamos royalties. Mas isso só acontece por causa da biopirataria, ou o descontrole desse processo todo. Mas, voltando para cá, vejam assim que a latitude e a longitude, voltando para o nosso mapinha feliz aqui, vejam que a latitude é sempre linhas horizontais. Longitude, as linhas verticais, como qualquer mapa que vocês forem ver, certo? Vocês vão usar o Google Maps, tu liga tem um dos recursos lá que aparecem as linhas de latitude e longitude, inclusive no Google Maps, né? E ali aparecem quadradinhos. Esses quadradinhos são medidos pela latitude e longitude. E é pela latitude e longitude que todo mundo usa aplicativo de transporte, todo mundo usa o GPS para qualquer coisa que seja. Então todos nós utilizamos a latitude e longitude no dia a dia. Por quê? O GPS é estabelecido pela latitude e longitude. E pelo GPS que a gente utiliza para aplicativos de transporte, para ver onde é que estamos, para ver onde é que nós queremos ir. Então entenderam que o GPS ele é delimitado pela latitude e longitude. Então todo mundo acha, para que eu estou estudando isso? Pô, qual é que é? Mas na realidade são justamente conceitos que nós usamos no dia a dia, não nos damos conta. Certo? Que é a latitude e longitude. O mapa é mapeado pela latitude e longitude. O globo é mapeado pela latitude e longitude. Certo? Então se liguem, que a latitude ela vai definindo os climas no globo e a longitude, vejam ali que vocês têm um conceito, é a distância em relação ao meridiano de Greenwich.
Meridiano de Greenwich é o meridiano zero, passa em cima da Inglaterra. A leste, as horas adiantam, a oeste, as horas atrasam. Portanto, estamos a 6 horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Mas ele é só uma referência. Sempre tem que ter a noção de que nós queremos ver os fusos horários a partir da onde estamos, o horário de Brasília. Então, estamos aqui no horário de Brasília. Se a gente for ver qualquer país que esteja a leste, eles estarão adiantados em relação a nós. A oeste estarão atrasados em relação a nós. Por isso que lá no Japão, agora, no meio das Olimpíadas, né, que estamos bem no foco, começamos esses dias, as Olimpíadas são sempre que horário? De madrugada. É meio-dia, 1, 2, 3, 4 da manhã para nós. Para eles é 4, 1, 2, 3, 4 da tarde. Então estão sempre adiantados em relação a nós. São 12 horas, né? Sempre de diferença, mais ou menos, dependendo da região. E não são estáticos, os fusos eles são adaptáveis, digamos assim. Então, alguns países, por exemplo, o Brasil, teria 1, 2, 3, 4 fusos. Usamos 2 somente. 3, né? Dependendo se temos horário de verão. Certo? Tudo bem até aí? Então, sempre se liguem que latitude e longitude se definem os fusos horários, a longitude e a latitude definem os climas. As duas são utilizadas para esse mapeamento do planeta, para definir o GPS, certo? Uma das questões. Sabe-se que o planeta é mapeado pela latitude e longitude, fundamentando os diferentes climas e fusos horários. Qual o outro resultado desse mapeamento, o qual fazemos uso no nosso dia a dia? Facinho, tá? Procurem entre as alternativas o que eu acabei de falar, ponto, tá? Então, por isso que eu falei, é só prestar atenção, tá? Então, vejam que é sempre por aí. Altitude. Altitude é diferente da latitude. Eu coloquei aqui altitude para não gerar confusão. A altitude é altura. Porto Alegre está 8 metros acima do nível do mar, certo? Acima do nível do mar. O Guaibão também está um pouco acima do nível do mar, mas por isso que ele desce. Ele vai desembocar lá no Oceano Atlântico, em Rio Grande, certo? Então, nós estamos acima do nível do mar 8 metros. Isso é altitude, tá? E a altitude também, por causa da situação do ar, mais rarefeito, menos peso, quanto mais a gente for subir o morro, mais frio vai ser. Um dia como hoje, Porto Alegre, 22 graus, tá? Tu vai lá para Caxias, vai lá para Serra, vai lá para Gramado, vai estar 15 nesse exato momento. Porque lá a altitude é 1.000 metros acima do nível do mar, 800 metros acima do nível do mar. Então vai interferir, sim, também na temperatura, certo? Quanto maior a altitude, a relação é igual à latitude. Quanto maior, menor a temperatura e menor a vegetação. Nos grandes, pode-se dizer, nas grandes cadeias montanhosas, como os Andes aqui, nosso vizinho, que começa lá no país Equador até o extremo sul da Argentina, Chile, Cordilheira dos Andes. Quanto mais alto for, menor a vegetação. E aí é muito mais frio, gelo. Então a altitude também vai interferir justamente na temperatura sempre, tá? Tudo bem? Então ali, ó, a temperatura diminui 1 grau a cada 180 metros de altitude. Isso, típico, ponto. Tá? Então vejam que sempre tem essa situação. No verão aqui em Porto Alegre, 40 graus, né? Tu vai lá para a Serra, 30 e poucos. Então é bem tranquilo por aí, tá? Outra coisa, tem sempre que se ligar que quando se fala em faixas climáticas, é faixas em relação à latitude, certo? Voltando para o nosso mapinha aqui, se a gente está numa faixa climática ao norte do globo ou ao extremo sul do globo, vai ser frio pra cacete. Se a gente está numa faixa climática próxima à linha do Equador, vai ser calor, certo? Então, se vier uma questão, estamos numa região onde faz 10 graus o ano todo, estamos numa faixa de alta latitude ou baixa latitude? Então, tu tem sempre que te ligar que tu está numa região fria, portanto, alta latitude, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui. O texto refere-se a 2 faixas climáticas do globo.
Numa das faixas, a incidência dos raios solares muito inclinados promove a temperaturas médias baixas, na ordem de 10 graus, e precipitações baixas. Quando é um frio estável, não chove, é seco. Por isso que, se vocês forem conhecer a metade sul da Argentina, a Patagônia, não chove nunca, jamais. E é frio. Então é um frio, ele sempre é um frio estável, seco, não tem a incidência de frentes quentes e frias. Logo, é um clima estável, estático, também por causa da Cordilheira dos Andes, que não deixa a umidade entrar. Mas a gente já vai chegar lá. Certo? Essa porção do planeta é dominada por massas frias polares. Aqui já está dando a resposta. Se estamos falando em massas frias polares, é justamente Polo Norte ou Polo Sul. Então, é uma região de alta latitude, tá? Invernos são rigorosos e os verões brandos e curtos. E predomina a vegetação das florestas de coníferas e tundra. Sim, estamos, portanto, numa região fria, de alta latitude. Tá? Outra faixa climática, só para a gente ver um exemplo, é dominada por elevadas temperaturas médias, superiores a 20 graus, e precipitações variáveis, por vezes superiores a 2.000 milímetros ao ano. Chove todo dia, né? Outras de intensa aridez, correspondendo aos maiores desertos quentes do globo. As massas de ar que dominam essa faixa são quentes, equatoriais e tropicais. A cobertura vegetal é rica, diversificada e variável. Estamos falando linha do Equador. Aonde? Norte do Brasil, aqui, por exemplo, temos uma floresta, a Amazônia. Aqui no centro da África, temos o deserto do Saara, por causa de uma cordilheira de montanhas de um lado e do outro da África, que não deixa a umidade entrar, digamos assim. E aqui também, né, na China, também as grandes florestas, ali na Indonésia, que tem floresta muito parecida com a Amazônia, inclusive com as mesmas espécies. Portanto, a questão é, respectivamente, as duas faixas, quando se fala em respectivamente, é na ordem em que aparecem. Tá? Às vezes o que eu acabei vendo é que existia até confusão entre esse respectivo. Respectivo é na ordem que aparece no enunciado, não esqueçam disso, qualquer questão. Tá? Então eu estou falando da primeira faixa e da segunda faixa que eu li. Seria o quê? Alta latitude e baixa latitude, certo? Então uma faixa de climas de altas latitudes e faixa de climas de baixas latitudes. Barbadinho, uma matinha para vocês aí, tá? Outra questão sobre latitude e longitude. Latitude e longitude são as grandes referências de posicionamento sobre a superfície da Terra, com relação à natureza e ao uso das coordenadas geográficas, como eu falei, definidas pela latitude e longitude, que dá o GPS como seu resultado, tá? Por isso que, quando eu ia dar um exemplo antes, no fim passou. Cai um avião no meio do oceano, no meio do nada, não tem milhares de quilômetros de cada lado, como já aconteceu várias vezes no norte do Atlântico aqui. Cai um avião. Ele tem a caixa preta de localização e de todas as situações que ocorreram. Aí caiu a caixa preta, esfacelou todo o avião, caiu um pedaço em cada canto, e aí a caixa preta emite um sinal a 4.000 metros de profundidade. Emite o sinal que é captado pelo satélite e transmite para quem está querendo receber aquele sinal. Então vejam que até em qualquer lugar do planeta consegue-se detectar onde é que está aquele artefato, o celular de vocês. Ele é detectado de qualquer maneira. Como é que o satélite fica sabendo onde é que vocês estão? Pela latitude e longitude, pelo GPS, tá? Voltando para cá, portanto. Aí tem uma questão certo ou errado. Uma das alternativas, compreende-se por latitude o ângulo medido entre um ponto da superfície terrestre e a linha do Equador. Será? Parece ser, né? A região intertropical entre dois trópicos, temos no hemisfério norte o trópico de Câncer, no hemisfério sul, trópico de Capricórnio. Sempre também essas definições eu não vou entrar muito porque senão a gente vai horas e horas e não né? Então esses conceitos básicos de trópicos, de coisas assim, tem sempre que tá um pouco ligadinho aí, saber que pelo menos estamos em cima do trópico de Capricórnio, que passa em cima de São Paulo, né?
Então, a região intertropical está estabelecida entre dois trópicos, Câncer e Capricórnio. A região intertropical pega justamente a linha do Equador, toda nesse meio aí, certo? Outra situação, falei antes que o Rio Grande do Sul estamos numa região subtropical. Porque abaixo do Trópico de Capricórnio, como eu comentei, o Trópico de Capricórnio passa em cima da cidade de São Paulo. Abaixo da cidade de São Paulo, nessa faixa que o Rio Grande do Sul está, Rio Grande do Sul parte da Argentina e vai lá para o sul da África, estamos num clima subtropical. Porque abaixo do Trópico de Capricórnio. E nesse abaixo do trópico, a gente tem a incidência de frentes quentes e frentes frias o ano todo. É típico dessa região. Por quê? Voltando para o nosso mapinha aqui, as massas quentes, elas fazem uma voltinha e vêm para as médias latitudes. As frias também fazem uma voltinha e vêm para as médias latitudes. Nós estamos aqui nessa faixa. Vejam, o Rio Grande do Sul está aqui. Tá aqui, entre, paralelo 30, entre as duas situações. Então vejam que estamos abaixo do Trópico de Capricórnio, portanto um clima subtropical. Nos climas subtropicais, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, a incidência de frentes quentes e frentes frias é muito radical. Tanto que no hemisfério norte, por causa do relevo, ocorrem os tornados. Agora, por exemplo, vocês vão ouvir falar com certeza, todo ano a gente ouve, ali na parte, no Mar do Caribe, os tornados. Por que ali naquela região? Porque ali é um clima, podem ver no mapa, depois no Google lá, deem uma entradinha, deem uma olhada onde nós estamos localizados, que é muito importante. Mas vejam ali, naquela região do Caribe, clima subtropical, incidência de frentes frias e frentes quentes do Equador, forma o tornado e vai devastando tudo que aparece da frente. Ali, nós também acontece o ciclone extratropical. Mas devido ao nosso relevo um pouco mais retinho, digamos assim, esse ciclone não entra muito no continente. Se tivéssemos um relevo parecido com o hemisfério norte, onde tem essas enseadas, como na América Central, teríamos tornados? Sim, igual tem no hemisfério norte, pesados, destruidores. Mas temos esse encontro de frentes frias, não tão radical, por causa do nosso relevo. Então vem uma frentezinha fria, chove 2 dias como está acontecendo, esfria porque está vindo uma frente fria, uma certa calmaria. Aqui, no hemisfério norte não é assim não, certo? Olhem a questão. As regiões subtropicais são aquelas situadas entre os trópicos e as latitudes 30 norte e 30 sul, como eu acabei de falar. São regiões situadas em áreas intertropicais, falamos também antes, que sofrem influência frequente de massas de ar quentes ou frias. Nessas regiões são mais verificadas 2 estações, inverno e verão, sem duração e período bem definidos. Esse nosso inverno desse ano também dizem que vai um pouco mais longe, mas porque não temos os fenômenos El Niño e Laninha interferindo. Outros anos tínhamos El Niño e Laninha interferindo, que teve invernos, acho que 2 anos atrás, que passou um mês inteiro fazendo calor como se fosse um verão. Por quê? Estávamos sob influência do El Niño, que são fenômenos que fazem essa alteração climática. Esse ano não, esse ano é inverno como deveria ser, percebem? Então, por isso que está até meio estranho, porque faz quase 10 anos que não aparecia esse, digamos, inverno puro, como esse ano, por isso que é um pouco mais friozinho. E mesmo assim, tem incidência de frentes frias. Vejam, vem uma frentezinha, esfria, chove, mais uma frente, esfria, chove, e assim por diante, vai sendo cíclico esse clima também, mas é típico de regiões subtropicais. Por quê? Tem incidência das 2 frentes, Tudo bem? Influenciadas por frentes frias no verão e quentes oceânicas no inverno. Tem algo errado aqui. Quentes oceânicas no inverno? Então vejam que ali já descaracteriza. Essa seria falsa, se vocês fossem fazer. Essa instabilidade subtropical é característica do sul do Brasil, como no Rio Grande do Sul. Sim, é justamente o que estamos falando. Estamos falando nesses dias de inverno, estamos em julho, está tendo essas alterações. Certo? Vamos para outros conceitos. Um dos conceitos é a maritimidade. Maritimidade é a proximidade em relação ao mar, e isso ameniza a tendência da temperatura. Estamos no verãozão aqui em Porto Alegre, 40 graus.
a gente quer ir para a praia. Por quê? Porque é mais calor lá? Porque a gente gosta de sofrer? Não, porque lá é mais fresquinho. Lá é mais fresco, a temperatura média lá é menor. Se aqui em Porto Alegre está 40 graus, na praia está 30, dependendo do local onde tu está, por causa do vento, por causa do mar. O mar, o excesso de água, tem a característica de manter calor. E aí justamente faz toda uma situação térmica aquela água, certo? E a maritimidade, portanto, qual é a função da maritimidade no clima? Ameniza a tendência da temperatura. Se a tendência é calor, quanto mais próximo do mar a gente estiver, maior vai ser a maritimidade. Logo, mais amena vai ser a temperatura, certo? Então se liguem. Ó, sabe-se que o clima tem muitas variantes e muitos fatores de influência. Um deles é a maritimidade, que exerce uma função importante a nível local devido à diferença de pressão, frio e calor. Esta função ou consequência que a maritimidade exerce é o quê? A maritimidade exerce a amenização da tendência da temperatura. Amenização, tá? Por quê? Aquela imensa massa de água, por exemplo, na praia, vai agregando calor o dia todo. Na água, o calor bate e penetra e vai esquentando aos poucos. É bem diferente do continente, em que o calor bate e volta. Tanto que em algumas regiões, se é uma região mais seca, percebam, se é uma região mais seca, durante o dia pode ser calor e durante a noite pode ser bem frio. Quanto mais seco for o ambiente, quanto mais seca for a atmosfera, quando for um clima desértico, onde não existe umidade praticamente, a umidade é 10, 20%, onde o cara tem que se proteger porque não consegue respirar de tão seco que é o ar, nessas regiões desérticas, durante o dia 40 graus, durante a noite chega a menos 5 graus, menos 5. Só que é um clima tão seco que aquilo é bem suportável e é adaptável. Tem tantas regiões, o Oriente Médio todo, aquela região desértica do Oriente Médio, todo o clima é assim, onde a amplitude térmica é muito grande, onde durante o dia é 40 graus, durante a noite 5, ou menos, chega a menos 5, entenderam? Isso é amplitude térmica. Amplitude térmica quer dizer a variação da temperatura num único dia. E quanto mais úmida for a atmosfera, quanto mais úmido for o ambiente, mais estável vai ser a temperatura entre dias e noites. Aqueles dias de verão aqui em Porto Alegre que está úmido pra caramba, durante o dia 40 graus, 30, vamos colocar 35 graus, durante a noite 30 graus. Não tem uma amplitude térmica muito grande. Por quê? Porque a umidade é muito grande. Entenderam? Aí que está. E a maritimidade também tem ela deixa mais úmido, além do vento e tal, ameniza a temperatura e deixa a temperatura mais amena. E tanto que na praia, tu sai daqui de Porto Alegre um calorão, na praia de noite o cara chega a puxar o cobertorzinho, né? Por quê? Porque é um pouco mais frio, é um pouco mais ameno, por causa dessa diferença de temperatura entre continente, em que o calor bate e volta, e a água, que o calor bate e no dia seguinte de manhã tu entra na água, tá ainda meio quente, morna a água por causa disso, certo? E quanto mais forte o vento, maior é a diferença de pressão. O vento, ele sempre se forma pela diferença de pressão, frio-calor, certo? Frio-calor. O frio é mais denso, mais pesado, exerce mais pressão. O calor é mais leve, menos pressão. Por isso que as frentes frias chegam até nós. Por exemplo, o frio é mais denso, mais pesado. Vem da Antártida e chega até nós, vai até São Paulo, parte do Brasil. Então, o frio é mais denso, mais pesado, exerce mais pressão. Vai literalmente arrastando o calor para longe. E aí, na praia é igual. Sendo um pouco mais frio, tem aquele vento forte por causa da diferença entre o calor do continente e o frio da água. Aquele vento forte é sempre mais de manhã. De manhã por quê? Porque o continente está quente e a água está fria. Por isso, vem do frio da água para o continente. Vejam que vocês vão para a praia de manhã, ela dá uma corridinha, dá uma caminhadinha na praia, aquele ventão, mar, continente. Por quê? O mar está frio, o continente está quente e esquenta rápido. De noite chega a inverter, o mar está quente e o continente está frio, chega a inverter o vento. Observem e vejam, por isso que é mais amena a temperatura próxima ao litoral. Tá?
Então se liguem que a maritimidade é a amenização da tendência da temperatura. Certo? Tudo bem até aí? Outro item muito importante, relevo, terremotos, vulcanismo. Vejam que isso está na página, na segunda página da geografia lá em cima. Ali aparece um mapa bem interessante, inclusive, que mostra o sentido o sentido das placas tectônicas. Vejam que nós estamos em cima da tampa de uma panela de pressão. Nessa panela de pressão, ela tem que justamente ter uma válvula de escape. A válvula de escape são os vulcões. Então, eu sempre falo, tanto abaixo de nós quanto acima de nós, a gente tem camadas. Então, as camadas abaixo de nós, elas vão até o núcleo. Aonde estamos aqui na superfície, esse núcleo extremamente quente, a 6 a 9 mil graus, mantém a Terra com o seu magnetismo e todos os processos possíveis de vida nesse planeta. Esse calor interno do planeta que possibilita a vida. Se não tivesse tão calor, esse núcleo interno, se não estivéssemos a 6 a 9 mil graus nesse núcleo interno, a superfície seria congelada, como Marte. Marte é congelado porque não tem um núcleo tão vivo, tão ativo quanto a Terra. Esse núcleo possibilita a superfície ter vida. Da mesma maneira, acima, nós estamos aqui, acima da superfície também. A atmosfera tem várias camadas. Se não existisse qualquer uma daquelas camadas, a vida não seria possível. Entenderam? Então, tudo, as camadas acima de nós ou abaixo de nós, se não fosse exatamente como é, a vida não seria possível. Se não tivéssemos uma camada de ozônio, se não tivéssemos um efeito estufa, não estaríamos aqui. Se não tivéssemos um núcleo de 6 mil graus, que de vez em quando move as placas tectônicas ou joga magma vulcânico para a superfície, se não tivesse esse calor e esses processos, nós não estaríamos aqui. A vida não seria possível. Certo? Tudo bem até aí? E vejam que as placas tectônicas, elas se movem como se fôssemos atirar uma placa de isopor numa piscina. Joga uma pedra. A pedra vai fazer ondas tais que vai quebrar aquela placa de isopor. Aquela placa de isopor vai justamente... Aí tu faz ondas de novo, duas placas tectônicas, duas placas de isopor, elas vão deslizando uma do ladinho da outra. Assim são as placas tectônicas, a qual nós estamos justamente pisando nelas, certo? E de vez em quando elas se movem. Por quê? Continuam se movendo. Os Andes crescem a 5 centímetros por ano. É pouquinho por ano. Imaginem isso em milhões de anos. Por quê? Vejam ali no mapa, são duas placas que se chocam. A placa de Nazca e a placa sul-americana continuam se chocando. Vão se chocando, aquela pressão vai acontecendo e vai subindo aqueles penhascos 5 centímetros por ano. Continua em movimento. A Terra é um organismo que sempre está se movendo. O homem pode chegar aqui, pode sucumbir. A Terra está aí. E a Terra sofre ciclos, que são as glaciações. Ela congela, descongela, começa de novo, recomeça de novo. E por essas glaciações é que nós encontramos o petróleo. Por causa dessas glaciações e dessas variações do planeta é que nós temos os recursos que temos hoje no planeta. Entenderam? Então vejam que tudo é, como falei, interligado. Duas coisas básicas. O relevo, temos os agentes formadores internos, que é pressão de dentro para fora. Pressão a partir daquele calor que eu falei antes, de 6 a 9 mil graus, que vai justamente... O que é um terremoto? Um terremoto é o atrito entre duas placas. As placas, uma vai descendo sobre a outra, de vez em quando esse descer, esse mover, existe atrito, ou causam os terremotos. Outras vezes esse atrito é mais leve, mais tranquilo. O Japão, onde está acontecendo as Olimpíadas justamente, eles detectam tremores todo dia e nunca para, mas tremores pequenos. Eles ficam felizes quando tem aqueles tremores pequenos, porque sabem que quando não ocorrer tremores pequenos por muito tempo, quando ocorrer vai ser algo literalmente grandioso. E o grandioso causa mortes, grandioso move demais as placas tectônicas e atira para o ar tudo que está na superfície, que é o que aconteceu tantas vezes no Japão, inclusive. Certo?
Então, essa pressão interna são sempre os movimentos tectônicos e o vulcanismo. Os movimentos tectônicos, que são placas tectônicas, responsáveis pelos terremotos, e o vulcanismo, que é a formação de vulcões, ilhas e montanhas jovens, também está nesse processo. Então, vejam que existem os fatores internos, por causa dessa pressão interna, e os externos, que são as intempéries, chuva, vento, sol, calor, vai decompondo a superfície. E essa decomposição da superfície, essa modificação da superfície, essa transformação de um morro, de um platô, em um morro mais, lavando aquele morro milhares de anos, literalmente não vai ficar um platô mais, vai sendo erodido, erosão. A erosão ocorre por causa do excesso de chuva. Por exemplo, vocês constroem, vou dar um exemplo bem prático, Vocês constroem, vocês precisam de areia para essa construção, material básico. Tudo que é construído é com areia, cal, cimento e tijolo, A areia que a gente pega aqui no Guaibão. Vocês passam ali do lado do Guaibão, vê aquelas madeireiras que eles colocam o nome de madeireira ou material de construção, aquelas montanhas de areia. Onde é que são catadas aquelas montanhas de areia? No fundo do Guaibão, no fundo do rio Guaíba. Aí tem umas dragas, tem justamente o equipamento para recolher aquela areia do fundo do Guaibão. Da onde veio aquela areia do fundo do Guaibão? Da serra toda, foi sendo lavado da serra e trazendo para cá, aos poucos, em milhares ou centenas ou muitos anos, entenderam? Então a chuva que cai lá na serra vai trazendo aquela areia aos poucos até o leito do Guaíba. Aí a gente colhe aquela areia do leito do Guaíba para fazer as nossas casas. Mas aquela areia está no leito do Guaíba porque foi por arrastamento da serra até o Guaibão. Isso é erosão. Isso é o que vai sendo erodido, E imaginem essa erosão em milhares de anos. Muda qualquer relevo. Certo? Isso é intemperismo. Então, o intemperismo são agentes externos. É tudo o que acontece na superfície. Tá? Certo? Tudo bem. Olha uma questão ali. A Terra é uma estrutura aparentemente estável, mas na realidade está em constante movimento e mutação. E estes aspectos se manifestam mais acentuadamente se formos considerar milhões de anos. O petróleo se formou em milhões de anos, sendo soterrado em sucessivas glaciações. Aí era material orgânico, foi sendo soterrado, às vezes até misteriosamente, ninguém sabe direito por quê, mas foi, E hoje a gente encontra lá no fundo do oceano, Existem fatores internos e externos. O item que contém exemplos desses fatores na ordem que aparecem, respectivamente, estamos falando em fatores internos e externos. Se eu falei fatores internos e externos, qual é a alternativa que vai aparecer falando de fatores internos, que é o vulcanismo e tectonismo e justamente o terremotos, e os externos, que é intemperismo. Então tem uma alternativa ali que vai falar nessa ordem, na ordem que está sendo pedido, na ordem que aparecem. Então, se falamos em fatores internos, é sempre vulcanismo e tectonismo. Se falamos em fatores externos, é intemperismo, que é tudo o que acontece na superfície. Outra questão que é sempre interessante a gente ver, e esse termo vai aparecer nas aulas e na prova, no trabalho de vocês, são os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, quando se fala em fóssil, é sempre petróleo, carvão e gás natural. Petróleo, carvão e gás natural. Certo? São esses três aí. O restante, que é álcool, etanol, isso não é combustível fóssil, é combustível chamado renovável. Então cuidado, tá? Então, por exemplo, tem no polígrafo de vocês também uma situação onde aparecem sobre combustíveis fósseis e a estruturação, como se forma e tudo mais. Então se liguem que é sempre formado de restos de animais e vegetais em milhões de anos, que é, como falei, carvão, gás natural e petróleo. Tá? Então são esses três itens que são combustíveis fósseis. Do petróleo sai a penca de outros subprodutos que vocês sabem muito bem. Todos os plásticos,
todos os nylon, a função da gasolina, óleo diesel, lubrificantes, todos esses derivados são do petróleo, que é um combustível fóssil, formado de restos de animais e vegetais em milhões de anos com as sucessivas glaciações. Então, a maneira como se formou o petróleo possibilita que o tenhamos e o usamos hoje. Ninguém sabe qual é que seria a outra fonte de energia se não existisse o petróleo, né? Possivelmente o mundo seria de outra maneira. Mas sempre se liga então que um fóssil é restos de animais e vegetais formado em milhões de anos, que é o petróleo, carvão e gás natural. Isso aparece no trabalho e na prova também, tá? E é um item que depois a gente vai retomar na segunda ou terceira etapas, até pela sua importância, tá? Como eu falei antes, falamos em linha do Equador, florestas, portanto, equatoriais, norte do Brasil, tá? Veja uma alternativa aqui, ó. Assinale a alternativa e completa corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. As florestas equatoriais estão localizadas na altura da linha do Equador. O próprio nome está dizendo, florestas equatoriais, linha do Equador. A Amazônia como exemplo, tá? Como se sabe, apresentam grande diversidade ou biodiversidade de fauna e flora. Fauna e flora. Fauna, animais e flora, vegetais. Não percam esse, né? A mesma coisa que quando se fala em chuvas, em situação pluvial e fluvial, né? Pluvial é chuva, né? Fluvial é rios, então vejam que parece um nome muito similar, mas sempre tem a sua diferença, tá? Dá-se o nome de biopirataria, portanto, para o contrabando de princípios ativos para fora do país. Contrabando, ilegal, não existe controle, como eu comentei antes, né? Que o Brasil, inclusive, nós perdemos muita receita em termos de royalties. Por quê? Porque muitas empresas ou cientistas vêm para cá, recolhe aquele material orgânico, leva esse material orgânico para os seus países de origem, sintetiza e vende como medicamento e o Brasil paga depois. É assim, legal. Mas é o que acontece, é o mundo que acontece. Até um exemplo, a borracha essa, né, a borracha aquela de seringa que a gente usa como material escolar. O Brasil era o maior produtor na década de 50. Aí teve toda aquela função das indústrias automobilísticas, borracha do petróleo. Aí começou aquela função do petróleo, é nosso, o petróleo é o canal, o petróleo, tudo tem que ser do petróleo, e a borracha foi esquecida. O Brasil perdeu a patente e foi para a Tailândia. Hoje, a Tailândia produz borracha de seringueiras, tem os maiores seringais do planeta, é na Tailândia. E a gente importa borracha da Tailândia hoje. Eles patentearam a borracha lá e a gente paga royalties para eles que levaram as mudinhas daqui. Entenderam? É uma coisa meio surreal assim, mas acontece nesse meio econômico, digamos assim. Tá? Outro item. Voltando para a parte do clima, quanto mais calor, maior a capacidade de conter vapor e umidade. Quanto mais frio, diminui a capacidade e aumenta a capacidade de conter poluentes. Então, são características do frio e do calor. Estávamos numa situação ontem, anteontem, 20 e tantos graus. Calor. Calor e mais ou menos seco. Pôr do sol lindo por causa daquela poluição. Mas, quanto mais seco, maior a poluição, né? Também. E quanto mais calor, maior também a umidade. Então, vejam que... E assim se estabelecem as chuvas em todo o planeta. Inclusive... como eu falei, nós temos a nossa camada, a camada onde vivem os seres humanos, onde nós estamos, né? Essa camada da atmosfera, ela tem uma temperatura média de 25 graus. Nesses 25 graus ocorre a evaporação e as nuvens sobem até 15 mil metros de altitude. Ali é muito frio, 15 quilômetros de altitude, que é onde o aviãozinho voa. Lá em cima, e aí tu tá no aviãozinho, olha pela janelinha, vê lá embaixo as nuvens. Oh, como é que pode? Elas se formam ali. Por quê? Porque o avião voa já a uma temperatura de 30 graus negativos. Mais frio, menos combustível, mais estabilidade. Por isso que o avião voa àquela altura. E acima das nuvens. As nuvens é instabilidade, é calor. Por isso que a turbulência ocorre quando o avião desce ou sobe. Por quê? Porque ele pega aquela camada de calor. O calor é instável.
O frio é estável. E as nuvens, elas se formam justamente naquela camada, no limiar entre a de 25 graus e a outra menos 30 graus. Claro, é uma transição ali, mas tem diferença e as nuvens se formam ali. Se não existissem aquelas duas camadas com temperaturas extremamente diferentes, as nuvens não se formariam, não choveria no planeta. Percebem? Por isso que eu falei antes, cada camada acima de nós ou abaixo de nós, se não fosse exatamente como é, a vida não seria possível. Tá? Tudo bem? E o clima está dentro, está nesse meio, ele sempre se estabelece a partir dessa diferença de pressão, localização, tá? Então, justamente no sul, aqui nós no sul, no Rio Grande do Sul, num clima subtropical, como eu falei antes, nós temos a incidência de frentes quentes e frentes frias. Então, as nossas chuvas aqui no sul do Brasil são chuvas frontais. Hoje está chovendo porque está vindo uma frente fria. É uma chuva frontal, certo? Tudo bem? Então vejam, norte do Brasil, calor o ano todo. Chove, são as chuvas chamadas convectivas. Por quê? Evaporação durante o dia, chuva no final de tarde e noite. Evaporação durante o dia, desce o sol, esfria um pouquinho, chove. Aqui também as chuvas frontais. Está chovendo por quê? Porque vem uma frente fria. O calor, ele contém vapor. O frio não contém vapor. O frio, ele não tem a característica, a propriedade de conter vapor e umidade. Certo? Então, se vem uma frente fria, aqui está calor, o calor tem mais umidade. A atmosfera, num calor, tem mais umidade. Então, vai condensar e chover. Certo? Sempre. Então, a maneira, as chuvas, elas se estabelecem a partir da diferença de pressão. Pressão, aqui me refiro a frio e calor. Outra coisa que eu até comentei antes, do efeito estufa. Efeito estufa e camada de ozônio são tem 2 ou 3 questões no trabalho de vocês sobre efeito estufa e camada de ozônio. Na prova tem uma. Mas sempre se liguem. Os dois fenômenos, tanto o efeito estufa quanto a camada de ozônio, são necessários, são fundamentais. Sem eles, como eu falei antes, nós não estaríamos aqui. A vida não seria possível, certo? Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média do planeta seria 19 graus negativos. A temperatura média do planeta seria 19 graus negativos, se não tivéssemos o efeito estufa. Com o efeito estufa, a temperatura média do planeta fica 25 graus positivos. A vida possível, muito possível. A primeira ameba viu a outra ameba, né? Ai, tô por ti, foi lá, deu uma bimbadinha na ameba e pronto, já era. Começou a reprodução, mas justamente pela temperatura propícia para isso. Se existisse uma temperatura de 19 graus negativos, seria só gelo. E aí a vida seria possível? Claro que não. Nossos antepassados históricos estariam congelados debaixo de montanhas de gelo. Ponto. Então o efeito estufa é necessário, ele é fundamental. Ele que possibilita a temperatura para a vida na Terra. O problema é que estamos acentuando esse efeito estufa. Estamos largando mais poluição do que deveria na atmosfera. E essa acentuação do efeito estufa deixa aquela camadinha, quando antes era mais fina, aquela camadinha de poluentes era mais fina, possibilitando a vida no planeta. Essa camadinha de poluentes está ficando mais grossa, retendo mais calor. E aí, a retenção excessiva de calor é que causa os desequilíbrios climáticos, causa um monte de situações e causa pandemias. Tem estudos que estão querendo comprovar que a nossa pandemia, ela surgiu também por causa desses desequilíbrios climáticos. Aumento do nível do mar em muitas regiões, aonde literalmente tem que esvaziar a orla marítima, norte do Brasil, nordeste do Brasil, aquelas praias paradisíacas, lindas, muitos prédios estão literalmente caindo, porque aumentou o nível do mar, foi literalmente cavando, né? A parte onde estavam os hotéis estão tendo que abandonar e tudo mais. Então isso é real. O problema todo é que estamos aumentando a espessura dessa camada que faz esse efeito estufa, retém calor na atmosfera, possibilitando a vida. O excesso é o problema no efeito estufa e o excesso é o problema também na camada de ozônio. A camada de ozônio é outra situação fundamental. Igual, sem ela nós não estaríamos aqui. A camada de ozônio ela é muito mais típica nessa região aqui, da Antártida.
Aqui ela não existe mais em muitas regiões e ela pega até os 30 graus de latitude sul. No hemisfério norte não tem. Por que aqui tem? Porque aqui é muito mais frio. A Antártida é um continente gelado e isolado, que chega a 80 graus negativos. No hemisfério norte, chega a 30 graus negativos. Aqui no hemisfério sul é muito mais frio. Toda a poluição do planeta, literalmente, ela vai circulando e ela vai se acumulando nas regiões mais frias do planeta. Como eu falei antes, frio tem a tendência de manter poluentes. Calor tem a tendência de manter umidade. Sendo a região mais fria do planeta, ela vai concentrando a maior parte dos poluentes do planeta, literalmente, pelo movimento de rotação. Então aqui acaba sendo o maior rombo na camada de ozônio pelo excesso de poluição naquela região. E aqui, por isso que nós, se vocês forem ver, olhem a previsão do tempo. Nível UV, se não me engano, até esses da rua em Porto Alegre tem como é que está o nível de radiação ultravioleta naquele dia. Aí podem ver, o Rio Grande do Sul, em dias que não tem tanto sol, a radiação UV é muito maior que São Paulo. Por quê? Porque aqui a nossa camada de ozônio é mais deficitária que em São Paulo, porque estamos mais próximos da Antártida. Certo? Tudo bem? Então vejam que esses fenômenos sempre são necessários. E como eu comentei antes, se não fossem exatamente as camadas, como temos a circulação da atmosfera, como ela é, a vida não seria possível. Tá? Vejam uma questão aí. Sabe-se que o aquecimento global pode causar a longo prazo para o planeta como desequilíbrios climáticos de gelo polar, entre inúmeras outras consequências. O problema é o aquecimento global. O aquecimento global é uma acentuação do efeito estufa. Entenderam? O aquecimento global é que é a parte nociva do efeito estufa necessário. Tá? Então o aquecimento global que é o problema. Sobre o aquecimento global, podemos afirmar, ele é acentuado atualmente por excesso de poluição no ar, dificultando a saída de calor para o espaço? Sim, pode ser. Né? Ele é desnecessário para a vida na Terra, pois sem ele a humanidade não precisa se preocupar com a poluição atmosférica. Nada a ver, né? Sem ele, a camada de ozônio atingiria níveis catastróficos. São duas coisas diferentes, são dois fenômenos diferentes. Não tem... Eles são até de altitudes diferentes ali, tá? O efeito estufa é necessário para a vida na Terra e a retenção excessiva de calor caracteriza o aquecimento global. Sim, perfeito, tá? Que é o que falamos. Tá, pessoas? Então, mais ou menos, ficamos por aí. Deem uma olhadinha no polígrafo, leiam com calma, que tem outras situações um pouco mais, né? Rio Grande do Sul não entra na prova, mas no trabalho sim. Tá no polígrafo de vocês sobre Rio Grande do Sul aí, tá? Então depois deem uma lidinha aí, que as questões que estão no trabalho eu justamente peguei literalmente do texto que está na parte Rio Grande do Sul, mas isso não cai na prova, como eu comentei. Certo? Prestem atenção nas questões, leiam com calma, que isso sempre ajuda, tá? E revejam o vídeo, se necessário for. Certo? Valeu, obrigado.